Encravado no Oceano Pacífico, este arquipélago remoto é conhecido pelos nativos maori como Aotearoa, a terra da longa nuvem branca. Um local onde a natureza explode em majestosas montanhas de neve eterna, florestas primitivas, vulcões fumegantes e praias de areias douradas banhadas por águas cristalinas. Imagine um lugar onde é possível esquiar pela manhã e surfar à tarde. Onde as tradições centenárias de um povo guerreiro se entrelaçam com uma das sociedades mais progressistas e importadoras do mundo. O céu noturno revela estrelas que muitos jamais viram. Este pequeno país, apesar do seu isolamento geográfico, ou talvez por causa dele, transformou-se num dos mais desenvolvidos e invejados do planeta. Um refúgio onde a qualidade de vida excepcional atrai pessoas de todos os cantos do mundo. Prepare-se para desvendar os segredos da Terra dos Kiwis, um destino fascinante que inspira reflexões sobre diferentes estilos de vida e desperta sonhos de novas possibilidades no outro lado do mundo. Situado no sudoeste do Oceano Pacífico, este arquipélago está localizado a aproximadamente 1.500 quilômetros a leste da Austrália. É um dos países mais isolados geograficamente do mundo, o que contribuiu para o desenvolvimento de um ecossistema único e para a formação de sua identidade cultural singular. O território é composto por duas ilhas principais. A Ilha Norte, Te Ika-a-Maui, e a Ilha Sul, Te Waiponamu, além de centenas de ilhas menores. Juntas, elas formam uma área total de aproximadamente 268.000 km², comparável ao tamanho do Reino Unido ou do Japão. A história humana neste território é relativamente recente. Os primeiros habitantes foram os Maori, navegadores polinésios que chegaram em grandes canoas entre os anos 1250 e 1300 d.C., desenvolvendo uma sociedade tribal rica com tradições que sobrevivem até hoje. O contato europeu começou em 1642 com Abel Tasman, mas foi James Cook em 1769, quem realizou o primeiro mapeamento detalhado do litoral. A colonização sistemática iniciou no século XIX, marcada pelo Tratado de Waitangi, em 1840 entre a coroa britânica e chefes maori. Interpretações divergentes deste documento levaram a conflitos e à confiscação de terras indígenas. Em 1893, o país tornou-se pioneiro ao conceder o direito de voto às mulheres. Recebeu o status de domínio britânico em 1907, gradualmente desenvolvendo sua própria identidade nacional. As últimas décadas foram marcadas pela criação do Tribunal de Waitangi em 1975, pelo renascimento cultural maori, pela diversificação econômica e pela adoção de políticas externas independentes. Construída sobre um estreito istmo entre dois portos naturais, é uma metrópole única onde a natureza e o urbano se encontram de forma surpreendente. Conhecida como a Cidade das Velas, por possuir mais barcos per capita que qualquer outra cidade do mundo. Seu horizonte é dominado pela Sky Tower de 328 metros, o edifício mais alto do hemisfério sul. O que torna Auckland verdadeiramente extraordinária é sua geografia vulcânica. A cidade foi erguida sobre um campo vulcânico com mais de 50 vulcões extintos. O Monte Eden é o cone vulcânico mais alto da cidade, oferecendo vistas panorâmicas de 360 graus. Os visitantes frequentemente se surpreendem ao descobrir que podem explorar estas formações geológicas antigas literalmente no meio de bairros residenciais.
Também é uma das cidades mais multiculturais do planeta, abrigando a maior população polinésia do mundo. Com aproximadamente 5 milhões de habitantes, é um país de baixa densidade populacional. Cerca de 77% da população se concentra na Ilha Norte, sendo Auckland a cidade mais populosa, abrigando quase um terço dos habitantes do território nacional. A composição étnica apresenta notável diversidade, refletindo tanto sua história colonial quanto sua posição geográfica no Pacífico Sul. Os europeus, principalmente de origem britânica e irlandesa, constituem aproximadamente 70% da população. Os Maori, povo indígena do arquipélago, representam cerca de 16%. Grupos asiáticos, com predominância de chineses, indianos e filipinos, compõem aproximadamente 15% dos habitantes. A apenas 40 minutos de balsa do agitado centro de Auckland, encontra-se um mundo completamente diferente. Waiheke, a Ilha do Vinho, localizado no Golfo de Aoraki, combina mais de 30 vinícolas com algumas das praias mais pitorescas do país. Seu microclima mediterrâneo e solo fértil criaram condições perfeitas para vinhedos que produzem as principais uvas de classe mundial. A ilha tem uma história fascinante de contracultura e arte. Nos anos 60 e 70, tornou-se refúgio para artistas, escritores e ativistas que buscavam um estilo de vida alternativo. Esta herança boêmia ainda é visível hoje na vibrante comunidade artística e nas diversas galerias espalhadas pela ilha. Muito mais que um paraíso natural, é o berço da nação moderna. Foi aqui que o histórico tratado entre os britânicos e os chefes Maori foi assinado em 1840. A região abriga 144 ilhas. Muitas delas intocadas, em águas de um azul turquesa deslumbrante que serve de habitat para golfinhos. Baleias. E o raro pinguim azul. Russell, antiga capital do pecado do Pacífico durante os tempos de baleeiros e marinheiros, é hoje uma charmosa vila histórica. No século XIX, era conhecida como o Buraco do Inferno do Pacífico devido à reputação por bebedeiras, bordéis e selvageria. Um contraste gritante com sua atual atmosfera tranquila e sofisticada. Para os Maori, a baía é de profunda importância espiritual. Segundo a tradição, foi aqui que Cook, o grande navegador polinésio, aportou. Na ilha Motukokaku, encontra-se o famoso Hole in the Rock. Uma formação natural que, quando as condições marítimas permitem, pode ser atravessada por barcos turísticos, trazendo boa sorte segundo lendas locais. Ao se aproximar desta região única, o olfato é o primeiro sentido a despertar. O característico aroma sulfúrico, carinhosamente chamado pelos locais de perfume natural, anuncia sua entrada em uma das zonas geotermais mais ativas do planeta. Esta localidade vive literalmente sobre um caldeirão fervente. No centro urbano, é comum observar vapor escapando de bueiros, jardins públicos e quintais residenciais. O Parque Cuiral oferece a insólita experiência de fazer um piquenique cercado por piscinas de lama borbulhante e fumarolas ativas.
O Parque Termal de Waiota Pool exibe o impressionante Champagne Pool, uma piscina termal rica em minerais que cria bordas alaranjadas e douradas. A Lady Nock Geyser apresenta um espetáculo natural diário às 10h15, entrando em erupção com precisão cronométrica através de um curioso processo assistido. Funcionários do parque adicionam sabão ecológico à abertura do geyser, o que reduz a tensão superficial da água nas câmaras subterrâneas. Esta intervenção permite que as águas quentes e frias, normalmente separadas por esta tensão, se misturem. O resultado é uma reação química que força a água superaquecida a subir rapidamente pelo conduto, criando uma coluna de água e vapor que pode atingir até 20 metros de altura. Este método de indução foi descoberto acidentalmente no início do século XX, por presidiários que lavavam roupas na área e notaram que o sabão provocava a erupção do geyser. Esta região representa o centro da cultura maori, com aproximadamente 35% de sua população sendo de origem indígena. O histórico vilarejo de Orinemoto e a vila de Whakareuaro proporcionam experiências culturais autênticas, onde famílias mantêm viva a tradição de cozinhar em piscinas termais e vapor natural, como fazem há séculos. Os moradores locais frequentemente utilizam o calor geotermal para preparar alimentos, enterrando-os em caixas especiais no solo quente. Este método tradicional, chamado hanji, confere um sabor único à gastronomia da região. O primeiro parque nacional do país e o quarto mais antigo do mundo, é um patrimônio mundial da Unesco, por suas características vulcânicas extraordinárias e importância cultural. Dominado por 3 vulcões ativos, Tongariro, Naururoi e Ruapero. Esta paisagem lunar serviu como cenário para Terra de Mordor na trilogia cinematográfica O Senhor dos Anéis. Para os Maori, estes vulcões são entidades sagradas, personificações de ancestrais poderosos. O Monte Naururi, com seu cone quase perfeito, é considerado por muitos como o vulcão mais fotogênico do país. Teve sua última grande erupção em 1975 e ainda é classificado como ativo, embora esteja adormecido desde então. Enquanto o vulcão Ruapero costuma ter pequenas erupções a cada poucos anos, a mais recente em 2007, e abriga a única área de esqui da Ilha Norte em suas encostas nevadas. A famosa Travessia de Tongariro, frequentemente classificada entre as melhores trilhas de um dia do mundo, percorre 19,4 km através de uma paisagem alienígena de crateras, lagos coloridos por minerais, antigos fluxos de lava e fontes termais fumegantes. Os Lagos Esmeralda são um dos pontos altos da trilha. Suas águas em tons vibrantes de turquesa derivam dos minerais vulcânicos dissolvidos e mudam de cor conforme as condições climáticas. Localizado próximo da costa de Bay of Plenty, é o vulcão marinho mais ativo do país e um dos poucos vulcões marinhos acessíveis no mundo. Seu nome, Whakaari, significa aquele que pode ser tornado visível, uma referência apropriada para esta ilha, que frequentemente aparece e desaparece sob nuvens de vapor branco. Este vulcão representa um tipo raro de formação geológica, apenas a ponta de um maciço submarino muito maior, com 70% de sua estrutura abaixo do nível do mar.
No início do século XX, a ilha foi brevemente usada para mineração de enxofre, mas a operação foi abandonada após um deslizamento de terra em 1914, que matou todos os 12 trabalhadores. Os restos oxidados da fábrica de processamento ainda podem ser vistos na ilha, criando uma atmosfera quase pós-apocalíptica. O que os visitantes conseguem ver é essencialmente a parte superior de um vulcão com 1.600 metros de altura, medido a partir do fundo do oceano. Antes da erupção fatal de dezembro de 2019, que resultou em 22 mortes, a ilha era um popular destino turístico. Os visitantes descreviam a experiência como caminhar na superfície de outro planeta. Uma paisagem lunar de rochas amareladas pelo enxofre, lagos ácidos de cores vibrantes, e fumarolas expelindo vapor a temperaturas próximas de 800 graus Celsius. Atualmente, as visitas à ilha estão suspensas, mas mesmo de longe, é possível observar a constante coluna de vapor branco que se eleva de seu centro, visível a quilômetros de distância em dias claros. Representa o paraíso litorâneo por excelência, combinando florestas nativas densas, praias de areias douradas e formações rochosas espetaculares. Nos anos 1960, tornou-se refúgio para artistas e hippies buscando uma vida alternativa, e esse espírito boêmio continua presente nas pequenas comunidades costeiras. O Hot Water Beach é verdadeiramente um fenômeno natural extraordinário. Durante 2 horas antes e depois da maré baixa, visitantes armados com pás cavam suas próprias piscinas termais na areia. A água quente, que pode atingir 64 graus Celsius, emerge de fontes subterrâneas geotérmicas, criando os pás naturais com vista para o oceano. O contraste entre a água quente da piscina improvisada e o oceano frio a poucos metros cria uma experiência sensorial única. A Catedral Cole é uma das formações rochosas mais fotografadas do país. Um majestoso arco natural que se projeta sobre uma praia de areia branca, acessível apenas a pé ou de barco. Ganhou fama internacional ao aparecer no filme As Crônicas de Nárnia, O Príncipe Caspian, na cena em que os irmãos Pevensie retornam a Nárnia. A caminhada de 45 minutos até a praia percorre encostas com vistas panorâmicas do Oceano Pacífico e pequenas ilhas. A área marinha protegida ao redor oferece excelentes oportunidades para snorkeling, com águas cristalinas habitadas por uma diversidade de peixes coloridos. Apesar do nome sugestivo, tem na verdade 88 quilômetros de extensão, 55 milhas. O exagero no nome teria origem nos primeiros colonizadores europeus, que calculavam distâncias baseando-se no tempo que seus cavalos levavam para percorrer o trecho, sem considerar que cavalos andam mais devagar na areia.
O que realmente diferencia esta praia é seu status oficial como rodovia alternativa. Em condições adequadas e durante a maré baixa, veículos 4x4 podem percorrer sua extensa faixa de areia compactada. Esta peculiaridade cria a inusitada situação em que acidentes automobilísticos podem ocorrer em plena praia. No entanto, empresas de aluguel de carros geralmente proíbem seus veículos de acessarem a praia, pois muitos turistas desavisados acabam presos na areia ou surpreendidos pela maré. As enormes dunas de Tepac, no extremo norte da praia, são cenário para o popular sandboarding, descida em alta velocidade pelas dunas usando pranchas especiais ou simples pedaços de madeira compensada. Estas dunas, que chegam a 150 metros de altura, oferecem descidas emocionantes que podem atingir 60 km por hora. Para os Maori, esta região tem profunda importância espiritual. De acordo com as tradições, é no extremo norte da praia, em Cape Reinga, que as almas dos mortos iniciam sua jornada de retorno ao Waik, a terra ancestral polinésia. A pequena cidade na costa oeste da Ilha Norte ganhou o status lendário na comunidade global do surf, por abrigar uma das ondas esquerdas mais longas e consistentes do mundo. Na famosa praia de Mano Bay, é possível pegar ondas que duram até 2 minutos, permitindo percorrer mais de 2 km em uma única onda sob condições ideais. Este paraíso ganhou reconhecimento internacional quando apareceu no clássico filme Alegria de Verão, de 1966. Desde então, tornou-se destino de peregrinação para surfistas do mundo todo, mantendo simultaneamente uma autenticidade que muitos destinos de surf perderam com a comercialização. A cidade em si é um estudo em contrastes harmoniosos. Uma mistura única de cultura maori tradicional, espírito hippie dos anos 70 e modernidade ecoconsciente. As ruas são pontilhadas por cafés orgânicos, estúdios de yoga, galerias de arte e lojas de artesanato local. Foi uma das primeiras comunidades no país a banir sacolas plásticas e implementar programas extensivos de compostagem e reciclagem. As águas ao redor de Raglan são alimentadas por sedimentos vulcânicos ricos em ferro provenientes do Monte Kaurioi, um vulcão extinto que domina o horizonte. Isto cria o característico tom negro das praias da região e contribui para a fertilidade das fazendas orgânicas nos arredores da cidade. Essa região já foi cenário de um dos primeiros e mais significativos protestos pelos direitos territoriais maori nos anos 70, onde terras tribais que haviam sido confiscadas pelo governo para construir um campo de golfe foram devolvidas aos maori após protestos pacíficos, um marco importante no movimento pelos direitos indígenas. Destaca-se globalmente por seus elevados índices de qualidade de vida, frequentemente figurando nas primeiras posições de rankings internacionais de bem-estar. O país oferece uma combinação singular de segurança, estabilidade social e acesso a serviços públicos de qualidade,
Tudo isso em meio a paisagens naturais deslumbrantes. Um dos pilares desta alta qualidade de vida é o robusto sistema de bem-estar social. O país mantém um sistema de saúde público universal que cobre a maioria dos serviços essenciais, complementado por opções privadas utilizadas por aproximadamente um terço da população. Os indicadores de saúde são geralmente positivos, com expectativa de vida de cerca de 82 anos, colocando o país entre os 20 melhores do mundo neste quesito. O sistema educacional neozelandês também contribui significativamente para o bem-estar social, sendo consistentemente classificado entre os melhores globalmente. A educação é gratuita e obrigatória dos 6 aos 16 anos, com forte ênfase no desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade. As 8 universidades do país figuram entre as 500 melhores do mundo, atraindo estudantes internacionais e contribuindo para a economia local. A segurança é outro fator determinante na qualidade de vida neozelandesa. O país apresenta baixos índices de criminalidade e um forte senso de comunidade, permitindo que seus habitantes desfrutem de liberdade e tranquilidade no cotidiano. O equilíbrio entre vida profissional e pessoal é valorizado culturalmente, com jornadas de trabalho que respeitam o tempo livre e políticas empresariais que favorecem o bem-estar dos funcionários. Programas abrangentes de aposentadorias, pensões e auxílio-desemprego compõem a rede de proteção social, contribuindo para uma distribuição de renda relativamente equilibrada, embora ainda existam desafios relacionados às disparidades socioeconômicas, especialmente entre diferentes grupos étnicos. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, o país possui uma economia avançada e diversificada, com um PIB per capita entre os mais altos da região da Ásia-Pacífico. Reconhecida por sua estabilidade, transparência e baixos níveis de corrupção. Após reformas econômicas significativas nos anos 80, desenvolveu-se um modelo econômico mais diversificado e orientado para o mercado global. O setor agropecuário e de produtos alimentícios continua sendo um pilar da economia, representando cerca de 5% do PIB, mas quase 60% das exportações. O país é um dos maiores exportadores mundiais de laticínios e carne de cordeiro. A indústria vinícola cresceu significativamente, com exportações superiores a 2 bilhões de dólares neozelandeses anuais. Produtos como kiwi, mel de manuka e maçãs constituem nichos lucrativos no mercado internacional. Antes da pandemia de 2019, o turismo representava aproximadamente 10% do PIB e era o maior gerador de divisas, atraindo visitantes principalmente por suas paisagens naturais, atividades ao ar livre e locações de filmes famosos. O setor está se recuperando gradualmente e se adaptando a um modelo mais sustentável. Paralelamente, o setor de tecnologia cresce rapidamente, aproveitando a infraestrutura digital avançada do país. Empresas como Xero, uma das startups de maior sucesso com presença global e foco em soluções contábeis, e a Rocket Lab, empresa de tecnologia aeroespacial, ganharam reconhecimento internacional, enquanto o governo incentiva ativamente startups e investe em pesquisa e desenvolvimento. Desde o sucesso da trilogia O Senhor dos Anéis, a Nova Zelândia se estabeleceu como um destino principal para produções cinematográficas internacionais. Os estúdios Weta Workshop e Weta Digital são líderes mundiais em efeitos especiais e visuais. Generosos incentivos fiscais e cenários naturais diversificados continuam atraindo produções de grande orçamento para o país. O mercado de trabalho é caracterizado por uma taxa de desemprego historicamente baixa e forte proteção aos direitos dos trabalhadores, com legislação abrangente sobre condições de trabalho.
Existe uma escassez crônica de mão de obra em setores como construção, saúde e tecnologia, criando oportunidades para trabalhadores qualificados imigrantes. O programa de visto Working Holiday é bastante popular, permitindo que jovens de vários países trabalhem temporariamente enquanto viajam pelo país. Apesar de seu sucesso econômico, enfrenta alguns desafios significativos, como a dependência de exportações de commodities, sujeitas a flutuações de preços, e uma produtividade relativamente baixa em comparação com outros países desenvolvidos. O isolamento geográfico aumenta custos de transporte e logística, impactando a competitividade dos produtos neozelandeses no mercado global e elevando o preço de bens importados para os consumidores locais. A cultura neozelandesa é moldada principalmente pela interação entre as tradições indígenas e as influências europeias, criando uma identidade bicultural única. Elementos das tradições nativas foram profundamente integrados à identidade nacional mais ampla. Haka é uma dança ritual tradicional, é realizada pela famosa equipe nacional de rugby, os All Blacks, antes de jogos internacionais. Saudações e expressões como Kia ora, que significa olá, bem-vindo, são comumente usadas por todos os habitantes, e em rituais de boas-vindas tradicionais, poferi, são realizados em eventos oficiais importantes. Na literatura, autores como Catherine Mansfield, Janet Frame e Carrie Hahn, vencedora do Booker Prize, alcançaram reconhecimento internacional. O cinema neozelandês ganhou projeção global graças a diretores como Jane Campion, Taika Waititi e Peter Jackson, com obras aclamadas como O Piano, O que Fazemos nas Sombras e a trilogia O Senhor dos Anéis. Nas artes visuais, a fusão de elementos tradicionais com técnicas contemporâneas criou um estilo artístico distintivo. A cena musical é igualmente diversificada e inovadora, abrangendo desde o tradicional waiata até o rock alternativo de bandas como Split Enz e Crowded House. Os esportes ocupam um lugar central na cultura. O rugby é mais que um esporte, sendo considerado parte fundamental da identidade nacional. Os All Blacks são reconhecidos como uma das equipes esportivas mais bem-sucedidas da história. O cricket é o segundo esporte mais popular, refletindo a herança britânica do país. Esportes aquáticos como vela, surf, canoagem e natação são extremamente populares, com o país conquistando um número desproporcional de medalhas olímpicas nestas modalidades. O país é considerado o berço do bungee jumping comercial e oferece inúmeras atividades radicais como rafting, montanhismo e esqui. A proximidade com a natureza influencia profundamente a cultura local. Existe uma forte ética de conservação e uma tradição de Kaitiakanga, administração responsável da terra, derivada tanto dos valores ancestrais quanto da crescente consciência ambiental global. Refletindo sua rica herança cultural e seu compromisso com a diversidade linguística, o país possui 3 idiomas oficiais. O inglês, trazido pelos colonizadores britânicos no século XIX, é o idioma mais amplamente falado, utilizado por aproximadamente 95% da população. Desenvolveu características próprias ao longo do tempo, com sotaque, expressões e vocabulário únicos que o diferenciam de outras variantes do inglês. Te Reo Maori, a língua do povo indígena, foi reconhecida como idioma oficial em 1987, marcando um importante passo na revitalização cultural após décadas de declínio. A língua de sinais neozelandesa tornou-se o 3º idioma oficial em 2006, reconhecendo os direitos linguísticos da comunidade surda. Desenvolvida naturalmente a partir da língua de sinais britânica, com influências da língua de sinais australiana, possui vocabulário e gramática próprios. Seu ensino vem sendo gradualmente incorporado ao sistema educacional. Mundialmente conhecida por suas formações geológicas extraordinárias.
O elemento mais emblemático são as famosas pedras de Moiraqui, grandes esferas de pedra praticamente perfeitas que parecem ter sido colocadas artificialmente ao longo da costa. Estas formações rochosas, que podem chegar a 2 metros de diâmetro e pesar várias toneladas, são na verdade concreções sedimentares formadas há cerca de 60 milhões de anos. O processo de formação destas pedras começou com pequenos núcleos de material orgânico fossilizado no fundo do mar, em torno dos quais minerais foram se cristalizando em camadas ao longo do tempo. Com a erosão costeira, estas esferas foram gradualmente expostas, criando o espetáculo natural que vemos hoje. A praia também oferece um belo panorama costeiro com águas azul turquesa do Oceano Pacífico e uma rica vida selvagem, sendo possível avistar leões marinhos, focas e diversas espécies de aves marinhas. Encravado no coração da Ilha Sul, este fiord magnífico é frequentemente descrito como a 8ª maravilha do mundo, e com razão. A paisagem impressionante foi esculpida por geleiras durante a era glacial, criando um cenário dramático de falésias verticais que emergem de águas profundas e escuras. O pico mais imponente, Maitar Peak, ergue-se majestosamente a 1.692 metros diretamente da água, criando uma das vistas mais fotografadas do país. A Cachoeira Bowen Falls, com seus impressionantes 160 metros de queda d'água, e a Cachoeira Starling, 3 vezes mais alta, adornam as paredes rochosas desta maravilha natural. Uma característica singular desta área é sua capacidade de se transformar radicalmente com as condições climáticas. Em dias de chuva, e chove em média 182 dias por ano com precipitações que podem ultrapassar 7 metros anuais, centenas de cachoeiras temporárias surgem pelas encostas íngremes, criando um espetáculo ainda mais impressionante. Esta abundância de chuva também contribui para uma curiosidade natural. Uma camada permanente de água doce tingida por taninos flutua sobre a água salgada, criando condições para espécies marinhas de águas profundas prosperar em profundidades relativamente rasas. A biodiversidade local é tão impressionante quanto a paisagem. Focas de pelo da Nova Zelândia frequentemente descansam nas rochas expostas, enquanto golfinhos nariz de garrafa brincam nas águas cristalinas. Com sorte, os visitantes podem avistar pinguins de crista e até mesmo a rara baleia mink. As expedições de caiaque oferecem uma perspectiva íntima deste ecossistema único, permitindo explorar tranquilamente os cantos menos acessíveis da região. Curiosamente, este tesouro natural foi inicialmente ignorado pelos exploradores europeus. O capitão Cook navegou pela região 2 vezes sem descobrir a entrada do fiord, que fica habilmente escondida quando vista do mar. Foi apenas em 1812 que o galês John Grono descobriu e nomeou em homenagem a Milford Haven, em sua terra natal. A construção da estrada de acesso,
Concluída em 1954, foi uma façanha notável de engenharia que incluiu a escavação manual do túnel Homer de 1,2 km através de rocha sólida, um trabalho que durou quase 2 décadas. Conhecido como o Som do Silêncio, este majestoso fiord é o segundo maior do país e, paradoxalmente, o menos visitado. O que o torna ainda mais especial para os aventureiros, que buscam tranquilidade em meio à grandiosidade natural. Com 421 metros de profundidade e 40 quilômetros de extensão, esta formação geológica é significativamente maior e mais ramificada, criando um labirinto aquático de braços que se estendem em várias direções, cada um com seu próprio caráter e beleza. A jornada para chegar a este santuário natural é uma aventura em si. Envolve uma travessia de barco pelo Lago Manapuri, seguida por uma viagem de ônibus pela impressionante Wilmot Pass, uma estrada sem saída que atravessa a densa floresta tropical nativa. Esta inacessibilidade relativa mantém a área preservada e menos congestionada, permitindo uma conexão mais profunda com a natureza selvagem da região. O clima nesta região é notoriamente úmido, recebe impressionantes 7 metros de chuva anualmente. Esta precipitação abundante alimenta inúmeras cachoeiras e sustenta a densa floresta temperada que cobre as encostas íngremes. A mais famosa é a Cachoeira Helena, com 220 metros de queda, mas durante dias chuvosos, centenas de cascatas temporárias adornam as paredes rochosas do fiord. O ecossistema aqui é particularmente especial devido à camada de água doce tingida por taninos que flutua sobre a água salgada mais densa, criando um fenômeno conhecido como black water. Esta característica filtra a luz solar, permitindo que espécies marinhas que normalmente vivem em grandes profundidades habitem águas relativamente rasas. Uma das características mais marcantes deste país insular é o ritmo de vida notavelmente relaxado. A expressão local "she'll be right", que significa "vai ficar tudo bem", captura perfeitamente essa atitude descontraída perante os desafios cotidianos. Nas cidades menores e áreas rurais, essa cadência pausada é ainda mais evidente, lojas fecham cedo mesmo durante a semana, e pequenas comunidades praticamente adormecem após o entardecer. Em contraste, centros urbanos como Auckland e Wellington oferecem uma vida citadina mais vibrante, embora ainda considerada serena quando comparada a grandes metrópoles globais. Este ritmo mais lento está intimamente ligado à valorização do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, um princípio fundamental na sociedade local. O tempo com família, amigos e para atividades pessoais é tão valorizado quanto as responsabilidades profissionais. Paralelamente, a cultura do faça você mesmo está profundamente enraizada na identidade cultural. De reformas caseiras à construção de móveis, muitos residentes cultivam um orgulho genuíno em suas habilidades manuais e a capacidade de resolver problemas autonomamente. Esta característica tem raízes históricas no isolamento geográfico que por gerações incentivou a improvisação e autossuficiência com recursos limitados. Hoje, mesmo com acesso global a produtos e serviços, esse espírito de autonomia e engenhosidade permanece como valor cultural significativo. A extraordinária proximidade com ambientes naturais molda fundamentalmente o estilo de vida neste arquipélago. Mesmo nos maiores centros urbanos, raramente se está a mais de meia hora de distância de uma praia, floresta ou montanha. Esta acessibilidade à natureza cria uma população que valoriza intensamente atividades ao ar livre como parte integral de seu cotidiano. A calorosa cultura de hospitalidade deriva tanto das tradições maori quanto do espírito pioneiro dos primeiros colonos europeus.
O conceito de mateship, que significa camaradagem, constitui um pilar fundamental para a identidade social desta nação. Visitantes frequentemente se surpreendem com a autêntica amabilidade dos locais. É normal que estranhos iniciem conversas casuais em filas, transporte público ou cafés, demonstrando genuíno interesse pelo bem-estar dos outros. Nas comunidades rurais, as redes de apoio mútuo permanecem particularmente fortes, e durante emergências como terremotos ou inundações, observa-se uma notável mobilização comunitária. A cultura do café apresenta uma sofisticação surpreendente, com padrões excepcionalmente elevados mesmo nas localidades menores. O Flat White é um tipo de café que possivelmente é a contribuição mais célebre para a cultura global do café. Tem sua origem neste pequeno arquipélago do Pacífico Sul. Alguns aspectos da vida cotidiana podem surpreender visitantes não familiarizados com a cultura local. A informalidade, onde andar descalço é perfeitamente aceitável mesmo em supermercados, refletindo uma abordagem descontraída à vida. A modéstia cultural, com humor auto-irônico e instintivo desconforto com exibicionismo, conhecido como Tall Poppy Syndrome, que significa síndrome da papoula alta, é um fenômeno cultural onde pessoas que se destacam demais, seja por sucesso, riqueza ou ambição, às vezes são criticadas ou desencorajadas pela sociedade. Um forte senso de comunidade valoriza a humildade e a igualdade, e tende a olhar com desconfiança para quem parece se achar demais. E a consciência ambiental, onde práticas como compostagem e reciclagem estão tão integradas ao cotidiano que são consideradas normais. A capital da Nova Zelândia apresenta um charme único, que contrasta com o que se espera tradicionalmente de um centro administrativo nacional. Situada na extremidade sul da Ilha Norte, esta cidade compacta e vibrante é conhecida por sua cena cultural efervescente, paisagens deslumbrantes e um estilo de vida descontraído que reflete a essência neozelandesa. Acomodada entre colinas verdejantes e uma deslumbrante baía em forma de meia-lua, a capital oferece vistas panorâmicas de tirar o fôlego. O centro urbano é notavelmente compacto, permitindo que moradores e visitantes explorem facilmente seus principais pontos a pé. Esta característica contribui para a atmosfera intimista e acolhedora que a distingue de outras metrópoles globais. Apelidada carinhosamente de Wind Wellington, devido às fortes brisas que frequentemente sopram pelo Estreito de Cook, a região abraça sua identidade ventosa com bom humor. Os habitantes locais desenvolveram um senso de adaptação peculiar, com cafés que oferecem mantas para os clientes e arquitetura que considera estrategicamente a direção dos ventos predominantes. Como o centro político do país, abriga o impressionante edifício do parlamento, conhecido como Dunby Hive, a colmeia, devido à sua distintiva forma arquitetônica. Nas proximidades encontram-se a Biblioteca Nacional e os Arquivos Nacionais, repositórios da rica história e patrimônio cultural neozelandês. O sistema político do país é uma democracia parlamentar, baseada no modelo de Westminster, operando como uma monarquia constitucional. O monarca britânico é formalmente o chefe de Estado, representado localmente por um governador-geral, mas o poder real reside no parlamento unicameral, onde uma única Câmara Legislativa legisla e vota como uma só. O setor governamental emprega uma parcela significativa dos habitantes, conferindo à localidade um perfil demográfico diversificado e educado. A região conquistou reputação como a capital do café da Nova Zelândia, com uma concentração impressionante de cafeterias artesanais por quilômetro quadrado. A cultura do café é levada extremamente a sério, com baristas altamente treinados e uma clientela exigente que valoriza tanto a qualidade quanto a experiência social. A conexão com o mar é fundamental para a identidade local. O waterfront, revitalizado nas últimas décadas, tornou-se um ponto focal da vida comunitária, com seus amplos calçadões, esculturas públicas e espaços de lazer. O Jardim Botânico, acessível por um pitoresco bondinho, oferece um refúgio verdejante com vistas panorâmicas. O transporte público eficiente,
com uma rede de ônibus elétricos e trens suburbanos, reforça o compromisso com a sustentabilidade. Eleva-se majestosamente a 3.724 metros acima do nível do mar, dominando o horizonte dos Alpes do Sul com sua presença imponente. Auraki, como é conhecido em Maori, significa penetrador de nuvens, uma descrição perfeitamente adequada para este maior colosso natural do país, cujo pico frequentemente desaparece entre as nuvens. Este gigante nevado representa mais que uma simples elevação geográfica, é um símbolo profundamente enraizado na identidade cultural e espiritual do país. A região circundante forma um parque nacional espetacular, que junto com outras áreas de conservação do sudoeste do país, recebeu o status de Patrimônio Mundial da Unesco. Esta designação reconhece não apenas a beleza extraordinária da paisagem, mas também seu valor ecológico inestimável. O parque abriga uma impressionante diversidade de habitats, desde florestas temperadas até campos alpinos, tundras e imponentes geleiras que descem pelas encostas da montanha. A geleira Tasman, com seus impressionantes 27 quilômetros de extensão, serpenteia pelo flanco oriental do maciço, criando um dos mais acessíveis campos de gelo do mundo. O lago glacial formado pelo derretimento desta imensa massa de gelo oferece uma das vistas mais fotografadas da região. Blocos de gelo azulados flutuando sobre águas de um turquesa leitoso, com o pico nevado refletindo ao fundo em dias de céu limpo. As condições climáticas ao redor deste colosso são notoriamente imprevisíveis. Em questão de minutos, um céu claro pode transformar-se em uma tempestade violenta, lançando rajadas de vento e neve sobre as encostas expostas. Esta volatilidade meteorológica, combinada com o terreno tecnicamente desafiador, faz da escalada até o cume uma empreitada séria que exige habilidade, experiência e um profundo respeito pelas forças da natureza. Durante o inverno austral, a área se transforma em um paraíso para esquiadores de heli ski e praticantes de esqui alpinismo, que exploram campos de neve virgens longe das estações de esqui comerciais. No verão, além das atividades de montanhismo, visitantes podem fazer passeios de barco pelos lagos glaciais ou sobrevoar a região em pequenas aeronaves, ganhando uma perspectiva única da grandiosidade deste ambiente alpino. A culinária local reflete a rica diversidade cultural e os abundantes recursos naturais desta nação insular. Fundamentada em ingredientes frescos e sazonais, combina tradições indígenas com influências britânicas coloniais e contribuições de imigrantes do Pacífico, Ásia e Europa. Os frutos do mar são protagonistas à mesa, provenientes de uma extensa costa que fornece impressionante variedade de peixes, mariscos e crustáceos. Destaca-se o pua, considerado uma iguaria, assim como as ostras de Bluff, reconhecidas mundialmente por seu sabor distintivo. A carne de cordeiro, criada em vastas pastagens naturais, apresenta qualidade excepcional apreciada globalmente. A tradicional refeição Raj, preparada pelo povo Maori, consiste em alimentos cozidos lentamente em forno subterrâneo aquecido com pedras quentes, conferindo sabor defumado único às carnes e vegetais.
Entre os pratos emblemáticos encontram-se as simples mas deliciosas tortas de carne, peixe empanado e frito embrulhados em papel jornal como tradição, e o pavlova, sobremesa crocante por fora e macia por dentro, coberta com creme e frutas frescas. Adotado oficialmente em 1902, apresenta um design que reflete tanto sua herança colonial quanto sua posição geográfica no hemisfério sul. O elemento mais reconhecível é a Union Jack, no canto superior esquerdo, simbolizando a colonização britânica e os laços históricos com o Reino Unido. Este componente ocupa um quarto da área total da bandeira e mantém-se como símbolo da Commonwealth, associação de nações formada principalmente por ex-colônias britânicas da qual a Nova Zelândia é membro. O restante da bandeira apresenta um fundo azul escuro que representa o Oceano Pacífico, elemento geográfico que define o isolamento e a insularidade do país. Sobre este fundo azul estão 4 estrelas vermelhas com bordas brancas, representando a constelação do Cruzeiro do Sul, visível apenas no hemisfério sul. Esta constelação tem sido historicamente utilizada como guia para navegação, simbolizando a identidade marítima do país e sua localização no Pacífico Sul. Este fascinante complexo subterrâneo localizado na Ilha Norte, cativa visitantes com seu espetáculo luminoso natural único no mundo. Formadas ao longo de milhões de anos pela ação da água em rochas calcárias, estas cavernas abrigam um fenômeno extraordinário, milhares de larvas bioluminescentes que criam a ilusão de um céu estrelado no teto escuro das grutas. Estes pequenos organismos, conhecidos cientificamente como aracnocampa luminosa, são exclusivos da Nova Zelândia. A luz azul esverdeada que emitem serve para atrair pequenos insetos que ficam presos em fios pegajosos, proporcionando alimento para as larvas. A experiência de navegação em barcos silenciosos através dos túneis escuros, guiados apenas pela suave luminescência natural, cria um ambiente quase mágico que parece transportar os visitantes para outro mundo. No coração da Ilha Sul, repousa uma joia de águas turquesa cujo tom extraordinário resulta da fina farinha glacial suspensa na água, sedimentos pulverizados pelas geleiras circundantes. Esta deslumbrante massa de água, situada a 710 metros acima do nível do mar, é parte da região de Mackenzie, famosa por seus céus incrivelmente límpidos. As margens do lago são adornadas por exuberantes campos de lupinos multicoloridos, criando um contraste espetacular com as águas azul turquesa e as montanhas nevadas ao fundo. Destaca-se a pequena Igreja do Bom Pastor, uma singela capela de pedra construída em 1935, que se tornou um dos monumentos mais fotografados do país. Com suas janelas enquadrando perfeitamente a paisagem alpina, este santuário atrai tanto fiéis quanto fotógrafos do mundo inteiro. A região foi designada como Reserva Internacional de Céu Escuro, a primeira a receber esta classificação no hemisfério sul, tornando-a um paraíso para observadores de estrelas e astrofotógrafos. Estas impressionantes massas de gelo descem das elevações do Parque Nacional Westland de Tai Po-Tini, proporcionando uma das poucas oportunidades do mundo para explorar geleiras que avançam através de floresta temperada até quase o nível do mar. Situados apenas a 23 quilômetros um do outro, estes colossos gelados representam um fenômeno raro, geleiras acessíveis em clima temperado, descendo dos Alpes do Sul até aproximadamente 300 metros acima do nível do mar. Esta proximidade às planícies costeiras torna-os excepcionalmente acessíveis aos visitantes. A face terminal dessas formações avança ou recua constantemente, dependendo da acumulação de neve nas montanhas e das condições de derretimento. Historicamente, estes gigantes de gelo avançaram em velocidades impressionantes, até 70 centímetros por dia em certos períodos, embora o aquecimento global tenha acelerado significativamente seu recuo nas últimas décadas.
Os caminhantes podem explorar estas maravilhas naturais através de trilhas guiadas, caminhadas com crampons ou sobrevoos de helicóptero com pousos no gelo. O contraste dramático entre o azul cristalino do gelo, o verde exuberante da floresta tropical e os picos nevados das montanhas, cria um cenário de beleza quase surreal. Estas formações glaciais são indicadores importantes das mudanças climáticas, com cientistas monitorando constantemente seu comportamento para entender melhor os impactos do aquecimento global. O isolamento evolutivo do país resultou em uma fauna e flora extraordinárias que fascinam cientistas e naturalistas do mundo inteiro. A separação precoce do supercontinente Gondwana criou um laboratório natural onde a evolução seguiu caminhos únicos por milhões de anos. Mais de 80% das plantas nativas são endêmicas, não existindo naturalmente em nenhum outro lugar do planeta. Esta exclusividade botânica manifesta-se em espécies como o imponente cauri, árvore ancestral que pode viver mais de 2000 anos e atingir dimensões monumentais. E o prateado feto ponga, adotado como símbolo nacional. O aspecto mais notável deste ecossistema insular é a ausência quase total de mamíferos terrestres nativos, com exceção de 2 espécies de morcegos. Esta peculiaridade evolutiva permitiu que as aves dominassem praticamente todos os nichos ecológicos disponíveis, resultando em adaptações extraordinárias. Espécies como o kiwi, ave não voadora e emblema nacional, desenvolveram características únicas como narinas na ponta do bico longo e sensível, usado para detectar invertebrados no solo da floresta. O kakapo, único papagaio não voador do mundo e criticamente ameaçado de extinção, desenvolveu um elaborado sistema de acasalamento e pode viver mais de 90 anos. Igualmente fascinante é o tuatara, frequentemente descrito como um fóssil vivo. Este réptil, último representante de uma linhagem antiga, permaneceu praticamente inalterado há 200 milhões de anos, sobrevivendo à extinção dos dinossauros. Os ecossistemas marinhos circundantes são igualmente distintos, abrigando espécies como o golfinho ectors, o menor e mais raro do mundo. Na extremidade norte da Ilha Sul encontra-se o menor, porém possivelmente mais deslumbrante Parque Nacional da Nova Zelândia. Este paraíso costeiro estende-se por 60 quilômetros de litoral imaculado, onde praias de areia dourada contrastam magnificamente com águas de um azul turquesa cristalino. A vasta região de floresta nativa desce suavemente até tocar as areias resplandecentes, criando um cenário que parece saído de um cartão postal. A principal trilha costeira oferece uma das mais belas caminhadas do país, percorrendo enseadas isoladas, pontes suspensas sobre estuários e mirantes com vistas panorâmicas do mar da Tasmânia. Com um clima ameno durante todo o ano e média de 2.250 horas de sol anualmente, o parque ganha destaque como o mais ensolarado da nação. As opções para explorar este santuário natural são diversas: caminhadas pelas trilhas, passeios de caiaque marinho entre colônias de focas, cruzeiros que permitem desembarques em praias isoladas, ou a combinação destas atividades. Pequenas embarcações de água-táxi facilitam a logística, permitindo aos visitantes personalizar sua experiência. O parque presta homenagem ao explorador holandês Abel Tasman, primeiro europeu a avistar estas terras em 1642, embora sua tentativa de desembarque tenha sido repelida pelos maoris locais. Aninhada entre montanhas imponentes e as margens de um lago cristalino, esta vibrante cidade autoproclamada capital mundial da aventura, atrai visitantes em busca de adrenalina e paisagens espetaculares. O cenário natural é verdadeiramente cinematográfico. A Cordilheira Remarkables ergue-se dramaticamente sobre as águas profundas do lago Uacatipu, criando um anfiteatro natural de beleza extraordinária.
A fama internacional como destino de aventura começou em 1988, quando empreendedores locais estabeleceram o primeiro bungee jump comercial do mundo na histórica Ponte Kauai. Durante o inverno, a região se transforma em um paraíso para esquiadores e snowboarders, com 4 estações de esqui de classe mundial a menos de 1 hora de distância. Nos meses mais quentes, o lago torna-se cenário para atividades aquáticas, enquanto os vinhedos circundantes da região de Central Otago, produtora dos aclamados Pinot Noir, oferecem degustações sofisticadas. O centro urbano compacto pulsa com energia cosmopolita, para uma população permanente de apenas 16 mil habitantes. Além das atividades de adrenalina, a região proporciona experiências mais contemplativas como caminhadas panorâmicas, passeios de barco históricos no lago e a subida de teleférico até Bob's Peak para vistas incomparáveis. No extremo norte da Ilha Sul, a força do Oceano Pacífico encontrou-se com as montanhas para criar um dos cenários costeiros mais espetaculares. Este labirinto aquático de vales inundados pelo mar forma um sistema intrincado de enseada, penínsulas e ilhas que se estende por 4.000 quilômetros de costa, quase 1/5 de todo o litoral do país condensado em uma única região. A paisagem resulta do afundamento gradual de uma cordilheira antiga, permitindo que o mar penetrasse pelos vales, criando um ecossistema único, onde floresta nativa desce até tocar águas calmas e protegidas. A Queen Charlotte Trek, uma das Great Walks, serpenteia por 70 km ao longo de cumes panorâmicos, oferecendo vistas deslumbrantes do labirinto azul abaixo. Para os entusiastas de atividades aquáticas, as águas abrigadas proporcionam condições ideais para caiaque, vela e pesca, enquanto as fazendas marinhas produzem os renomados mexilhões de casca verde, considerados entre os melhores do mundo. A região também abriga diversas iniciativas de conservação, incluindo santuários para aves nativas como o melodioso tui e o robusto ueca. A realidade econômica apresenta contrastes importantes, para quem considera uma mudança para este arquipélago do Pacífico Sul. Embora ofereça qualidade de vida excepcional, o país figura consistentemente entre os mais caros para se viver, particularmente em relação aos salários médios locais. O mercado imobiliário representa o aspecto mais desafiador do orçamento familiar, especialmente nas principais cidades como Auckland e Wellington, onde os preços dispararam nas últimas décadas. Uma casa média em Auckland pode facilmente ultrapassar $1 milhão neozelandeses, tornando a propriedade inacessível para muitas famílias. Os aluguéis também consomem porção significativa da renda, com apartamentos modestos de 2 quartos custando entre $450 e $600 neozelandeses semanais nas áreas urbanas centrais. O isolamento geográfico contribui substancialmente para o custo elevado de produtos importados. Eletrônicos, roupas de marca e automóveis têm preços significativamente superiores aos praticados na América do Norte ou Europa. O custo de alimentação também surpreende muitos recém-chegados. Uma compra básica no supermercado para uma família pequena raramente sai por menos de $200 neozelandeses semanais. Restaurantes e entretenimento seguem a mesma tendência, com uma refeição casual para 2 pessoas facilmente ultrapassando $80 neozelandeses. Os custos de transporte são igualmente consideráveis, com combustível aproximadamente 30% mais caro que nos Estados Unidos. Em contrapartida, alguns aspectos essenciais apresentam melhor relação custo-benefício. O sistema público de saúde oferece atendimento gratuito ou altamente subsidiado para residentes e cidadãos, enquanto o ensino superior, embora não gratuito, conta com empréstimos governamentais com condições favoráveis. Conhecida como a Cidade dos Jardins, esta metrópole da Ilha Sul é um impressionante exemplo de resiliência e reinvenção.
Após os devastadores terremotos de 2010 e 2011, a paisagem urbana se transformou em um fascinante mosaico de arquitetura histórica restaurada e inovações contemporâneas. O centro revitalizado abriga o Cardboard Cathedral, uma catedral provisória feita parcialmente de tubos de papel, que se tornou símbolo do espírito resiliente local. Nos tranquilos jardins botânicos, visitantes podem passear entre coleções de plantas nativas e exóticas, enquanto observam barcos a remo no sereno rio Avon que serpenteia pelo parque e pela cidade. Entre os charmosos bairros residenciais e o impressionante Parque Hagley, encontra-se uma comunidade acolhedora que mantém vivo o espírito inglês nas calçadas de pedra e jardins meticulosamente cuidados. Elevando-se majestosamente da paisagem como um cone perfeitamente simétrico, este estratovulcão adormecido na costa oeste da Ilha Norte é uma visão de tirar o fôlego. Com seus impressionantes 2.518 metros de altura, domina o horizonte da região e é frequentemente comparado ao famoso Monte Fuji do Japão devido à sua forma admirável. O cume, coberto de neve durante grande parte do ano, contrasta dramaticamente com as densas florestas temperadas que revestem suas encostas inferiores, criando uma das paisagens mais fotogênicas do país. O Parque Nacional Egmont, que circunda a montanha, oferece mais de 300 quilômetros de trilhas para caminhadas através de vegetação exuberante, cachoeiras cristalinas e formações rochosas vulcânicas. Para os Maori, este imponente marco natural tem profundo significado cultural e espiritual, figurando em inúmeras lendas como um ancestral poderoso. Cineastas internacionais também reconheceram sua beleza única. A montanha substituiu o Monte Fuji no filme O Último Samurai com Tom Cruise. Alpinistas experientes enfrentam o desafio de escalar até o topo, onde são recompensados com vistas panorâmicas de 360 graus sobre a região de Taranaki, em dias claros, até a distante Ilha Sul. Ao redor de sua base, pequenas cidades e fazendas de laticínios prosperam nas férteis planícies vulcânicas, vivendo à sombra deste gigante adormecido que, embora inativo há mais de 200 anos, ainda é classificado como potencialmente ativo pelos vulcanologistas. Esta deslumbrante praia de areia negra vulcânica situa-se na selvagem costa oeste de Auckland, a apenas 40 quilômetros do centro da maior cidade neozelandesa, mas parece um mundo à parte. Dominada pelos notáveis monólitos rochosos, conhecidos como Lion Rock, esta faixa costeira selvagem é reverenciada por surfistas de todo o mundo por suas ondas poderosas e quebras consistentes. O contraste dramático entre a areia escura, o oceano azul profundo e os penhascos verdejantes da Cordilheira Waitakere cria um cenário cinematográfico que já serviu de locação para diversos filmes e campanhas publicitárias internacionais. As fortes correntes marítimas tornam as águas desafiadoras mesmo para nadadores experientes, razão pela qual bandeiras vermelhas e amarelas demarcam as áreas patrulhadas pelos salva-vidas locais, cujo trabalho é documentado no popular programa de televisão local. Os visitantes podem explorar trilhas pelas florestas nativas, admirar cachoeiras escondidas como a Kai Falls, ou simplesmente contemplar o espetacular pôr do sol que pintam o céu com tons vibrantes de laranja e rosa, refletindo nas águas agitadas do Mar de Tasman. Aninhado nas suaves colinas verdejantes da região de Waikato, este cativante vilarejo cinematográfico transformou-se de um cenário temporário em uma das atrações turísticas mais mágicas da Nova Zelândia. Quando o diretor Peter Jackson sobrevoou a fazenda Alexander em 1998,
imediatamente reconheceu o cenário perfeito para dar vida ao Condado dos Hobbits, imaginado por J.R.R. Tolkien. Após as filmagens da trilogia O Senhor dos Anéis, as estruturas foram reconstruídas permanentemente em materiais duráveis para as gravações de O Hobbit, e hoje os visitantes podem explorar este mundo fantástico como se fossem realmente transportados para a Terra-média. As 44 toquinhas de hobbits, com suas características portas redondas coloridas e charmosos jardins floridos, estão meticulosamente integradas à paisagem. Árvores especialmente importadas foram plantadas anos antes das filmagens para criar um ambiente que parece existir há séculos. Detalhes encantadores como roupas penduradas em varais, utensílios de jardinagem abandonados e caixas de correio personalizadas criam a ilusão de que os pequenos habitantes poderiam retornar a qualquer momento. Emergiu-se nas últimas décadas como produtora de vinhos de classe mundial, com duas regiões que se destacam particularmente no cenário vinícola global. No extremo nordeste da Ilha Sul, os vastos vales ensolarados transformaram-se na região vinícola mais famosa do país, responsável por aproximadamente 75% da produção nacional. O clima único, caracterizado por dias quentes e noites frias, combinado com solos pedregosos de aluvião, cria condições perfeitas para uvas Sauvignon Blanc, que resultam em vinhos aromáticos com notas características de frutas tropicais e ervas frescas que conquistaram paladares internacionais. As vinícolas locais variam de grandes produtores com distribuição mundial a pequenas operações familiares, muitas oferecendo degustações com vista para extensos vinhedos que se estendem até as montanhas azuladas no horizonte. Na costa leste da Ilha Norte, apresenta um clima mais quente e seco, ideal para varietais como Merlot, Cabernet Sauvignon e especialmente Syrah, produzindo tintos encorpados que têm atraído crescente reconhecimento internacional. A região é também conhecida por seus excepcionais chardonnays. As vinícolas frequentemente estão instaladas em edifícios históricos de inspiração Art Deco, reflexo da reconstrução após o terremoto de 1931 que devastou a área. As rotas de vinho podem ser explorados de bicicleta através de paisagens pitorescas que incluem a cinematográfica Cape Kidnappers com suas falésias dramáticas habitadas por colônias de gansos patola. Aninhada nas margens do majestoso Lago Acático, e emoldurada pela imponente Cordilheira de Richardson, esta pequena comunidade rural representa um dos tesouros mais bem guardados do país. A jornada até lá é considerada uma das estradas cênicas mais espetaculares do país, serpenteando à beira do lago com vistas panorâmicas que fazem os viajantes pararem constantemente para fotografar. As águas cristalinas refletem perfeitamente as montanhas nevadas, criando uma simetria natural que parece saída de um conto de fadas. Não é por acaso que este paraíso intocado serviu como cenário para algumas das cenas mais memoráveis da trilogia O Senhor dos Anéis. Com apenas 200 habitantes permanentes, o vilarejo mantém uma atmosfera autêntica e tranquila, com um notável celeiro vermelho na entrada que se tornou símbolo fotográfico da região. Aventureiros buscam este refúgio como portal de entrada para o Parque Nacional Mount Aspiring, onde trilhas lendárias como a Rutur no Trek iniciam sua jornada através de vales alpinos pristinos. Cavalgar pelos prados ondulantes com as montanhas como pano de fundo, navegar pelas águas calmas em caiaques, ou simplesmente contemplar o pôr do sol transformando as nuvens em ouro sobre o lago, cada momento aqui parece extraído de uma pintura, um lugar onde a natureza selvagem revela sua face mais serena e majestosa. Anualmente, milhares de pessoas de todo o mundo escolhem a Nova Zelândia como seu novo lar, atraídas por um conjunto de fatores que consistentemente posicionam o país entre os melhores lugares para se viver. A qualidade de vida excepcional figura como principal motivação, sustentada por um equilíbrio raro entre desenvolvimento econômico e bem-estar social.
A estabilidade política e institucional proporciona segurança raramente encontrada em outras nações. As taxas de criminalidade estão entre as mais baixas do mundo desenvolvido, com incidentes violentos sendo relativamente raros mesmo nos centros urbanos. O acesso privilegiado à natureza exuberante e as inúmeras oportunidades para atividades ao ar livre representam outro atrativo significativo, com praias, montanhas, lagos e florestas frequentemente a poucos minutos de distância, mesmo nas maiores cidades. O sistema educacional, consistentemente classificado entre os melhores globalmente, oferece ensino de qualidade desde o primário até o nível universitário, atraindo famílias em busca de oportunidades para seus filhos. Economicamente, embora não seja a nação mais rica, apresenta um mercado de trabalho diversificado com oportunidades em setores como tecnologia, agronegócio, turismo, saúde e educação. O processo de adaptação, entretanto, apresenta desafios significativos. Muitos imigrantes relatam dificuldades iniciais com o isolamento geográfico. A distância de familiares e amigos é amplificada pela localização remota no Pacífico Sul. Diferenças culturais também surgem inesperadamente. A abordagem mais relaxada para negócios e relações profissionais, o famoso número 8 Wire Mentality, fazer muito com pouco, pode frustrar quem vem de ambientes corporativos mais estruturados. O clima também surpreende recém-chegados, não pela severidade, mas pela imprevisibilidade e variações rápidas, especialmente na Ilha Sul. Para facilitar a integração, o governo oferece programas de orientação e apoio, enquanto comunidades de expatriados proporcionam redes de suporte valiosas. Nossa jornada pelas maravilhas da Nova Zelândia chega ao fim, revelando a incrível diversidade deste paraíso no Pacífico Sul. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre este destino único. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para não ficar de fora das próximas aventuras. Até a próxima, viajante!